Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui estamos nós novamente, né? Quero mais uma vez estar deixando uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação. Uma palavra que venha nos trazer vida, que venha nos trazer fé, porque é isso que a palavra de Deus gera em nossa vida. Hoje eu quero deixar uma palavra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 27 e 28. Está escrito assim: eu orava por este menino e o Senhor me concedeu. Pedi, e eu lhe havia feito. Por isso eu dedico ao Senhor por todos os dias que ele viveu, pois o pedi ao Senhor, e eles adoraram ali o Senhor. Glória a Deus. Então, gente, nós vamos olhar aqui o texto do capítulo 1 de 1 Samuel. A gente vai conhecer a história de uma mulher chamada Ana. Todos nós sabemos a história dessa mulher. Uma mulher que era estéril, que não podia dar filhos, mas que todo ano, ela junto com seu esposo, ele subia ao templo para adorar o Senhor. Ele subia ao templo para oferecer seus sacrifícios. Então, a vida de Ana era conturbada, porque naquele tempo, diferente de hoje, naquele tempo, se uma mulher fosse estéril, o seu varão, ou seja, o seu esposo, ele tinha o direito de escolher outra mulher para conviver com as duas mulheres. Então, além de Ana, havia outra mulher chamada Penina, que também era esposa de Elcana, que era esposa de Elcana, que também era esposo de Ana. E entre essas duas mulheres havia conflitos, porque enquanto Penina gerava filhos para Elcana, Ana não gerava filhos. E a maior vontade de Ana era ter um filho, para alegrar o coração de Elcana, para se tornarem uma família. Então o que acontece? Ana passou a ser frustrada, porque Penina começou a caçoar de Ana. Penina começou a provocar Ana, mas Ana não deixou a fé. Ana todo ano subia para aquele templo ali, para adorar o Senhor, para oferecer um sacrifício. Como todos os anos aquele povo ia, Ana sempre estava lá. E toda vez que Ana ia, Ana fazia um pedido para Deus. A Bíblia diz que passou-se 20 anos e Ana novamente sobe para aquele lugar. E naquele lugar Ana começa a orar com o coração amargurado, falando com Deus. E enquanto ela está ali pedindo aquilo para o Senhor, a Bíblia fala que a maneira que ela estava ali, falando com Deus dentro do seu coração, ao ponto dela apenas mexer os lábios, chamou a atenção do sacerdote daquela época, chamado Eli. Eli chega perto daquela mulher, achando que ela estava embriagada, achando que ela estava sob efeito de álcool. Só que ele não entendia o mistério de Deus naquele momento. Não entendia o que Ana realmente estava fazendo. Foi quando Ana começa a falar para ele que era apenas uma mulher atribulada, uma mulher do coração amargurado, e que estava fazendo uma petição para Deus. O tempo vai passando. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Ana naquele momento. E no momento em que Ana foi coabitar com seu marido, Deus concedeu a ela um filho. Mas por que Deus concedeu a ela um filho? Porque enquanto Ana estava orando, Ana fez uma promessa para Deus. Qual foi a promessa que ela fez para Deus? Ela estava orando e dizendo que se o Senhor desse um filho varão para ela, todavia o seu filho seria dedicado à obra de Deus. Todo dia o seu filho seria dedicado ao Senhor. E Deus, por ouvir a oração de Ana, Deus, por ver que a oração de Ana se encaixava com os propósitos dele na vida de um ser humano, a Bíblia diz agora que Deus concede um filho para Ana. E depois que Ana recebe aquele filho, a história muda. Passa-se um tempo, aquela criança, ela permanece com Ana enquanto ela é amamentada, enquanto ela ainda está mamando, precisando do leite materno. Só que chega um momento que ela deixa aquela criança, porque já não precisava do leite materno. E ela leva a criança para dentro do templo, para viver ao lado do sacerdote, para conviver com as coisas de Deus.
E eu acho muito interessante isso, porque você vai ver uma mulher que teve a sua oração concedida. Ana queria um filho, e além de receber o filho, ela colocou diante do Senhor, em oração, um propósito na vida do seu filho, segundo a vontade de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você, através desse vídeo. Os filhos que o Senhor nos dá são heranças do Senhor, são bênçãos. E a partir que nós recebemos um filho, nós que somos pais, porque eu tenho 2 filhos também, nós temos o dever de ensinar o nosso filho a trilhar o caminho de Deus. Nós temos o dever de incentivar os nossos filhos a caminhar segundo a vontade do Senhor. Só que temos vivido um tempo que é como os mais velhos costumavam dizer, como eu já gosto muito de conversar com gente assim, eles falam que há uma mudança nos tempos de hoje, na geração de hoje, porque antigamente eram os pais, eram os filhos que velavam os pais. Hoje é diferente, os pais velam os filhos. Mas por que os pais velam os filhos? Infelizmente vivemos um tempo que os pais já não incentivam os seus filhos a caminhar na igreja. Infelizmente vivemos um tempo em que os pais já não incentivam os filhos a caminhar segundo a vontade de Deus, a conhecer o Senhor, porque não andam também, porque não seguem também o mesmo caminho. Infelizmente vivemos um tempo em que os pais estão fumando na frente dos filhos, os pais estão bebendo na frente dos filhos, estão dançando na frente dos filhos, fazendo tudo aquilo que não agradar a Deus à frente dos filhos. E as crianças, por inocência que são, tudo que ela vê vão aprendendo. É por isso que há uma grande possibilidade de um pai que incentiva o seu filho a caminhar na igreja, ele se agraciar daquele caminho, ele se alegrar de estar naquele caminho, e ele já não sair mais, ele não sentir desejo de outras coisas a não ser trilhar o caminho. Do mesmo jeito é os pais que ensinam o que não devem, os pais que se comportam como não devem. Dificilmente o seu filho vai ser uma bênção, dificilmente o seu filho não vai ser um marginal. Por que tem muitos pais hoje, mães, que hoje só vivem com a solidão, com a saudade dos seus filhos, que morreram na droga, que morreram no alcoolismo, que morreram em um mundo de pecado? Por quê? Porque não incentivaram seus filhos a caminhar, não incentivaram seus filhos a andar num caminho que traz vida ao invés de morte. É por isso, irmão, que nós temos que tomar cuidado. Os nossos filhos são heranças de Deus, e naquele grande dia, diante daquele grande trono do Senhor, tudo isso vai ser cobrado diante de Deus. Tudo isso, porque geralmente acontece, tem filhos que nascem, como muitos dizem, acidentalmente, quando o pai ou a mãe não está querendo, mas acaba acontecendo do filho nascer, de engravidar. Mas tem aqueles pais, aquele casal que eles desejam ter aquela criança, eles combinam, e ali eles conseguem, Deus concede a eles um filho. E para esses, Deus vai fazer grandes cobranças, porque não tem ensinado o filho no caminho certo. Só que também eu venho lembrar que tem pais que ensinam os seus filhos, tem pais que mostram o caminho, mas que infelizmente os filhos preferem andar no caminho contrário. Esses pais estão fazendo a parte deles, mas eu estou falando é com aqueles pais que não fazem a parte dele. Porque observa, Ana, ela entendeu que o dever dela como mãe era ensinar o seu filho no caminho certo. Por isso ela deixou Samuel, o seu filho, o filho que ela tanto queria, dentro do templo, para estar próximo das coisas de Deus. E qual foi o resultado disso? Samuel se tornou um grande profeta, um grande sacerdote, alguém com o coração aberto para Deus, alguém que se torna referência dentro da palavra sagrada. E é isso que acontece. Se nós ensinar os nossos filhos no caminho certo, no caminho da igreja, nossos filhos vão ser uma bênção, nossos filhos vão ser pregadores, vão ser instrumentos na mão de Deus. Mas se nós não ensinarmos, infelizmente, nós vamos ter maus resultados com nossos filhos. Fica essa dica.